E nós vamos falar de algo que afeta realmente a nossa saúde, especificamente de mulheres a partir dos 30 anos, mas também de idosos, que são os problemas nas nossas articulações, nas nossas juntas, artrite, artrose, reumatismo de uma forma geral, quais são as diferenças dessas doenças, quais os tratamentos, enfim. Para se ter uma ideia, só no caso da artrite reumatoide, estima-se que 2 milhões de brasileiros, a maioria mulheres entre 30 e 50 anos, tenham a doença. E nessa época, as dores aumentam bastante por causa da queda da temperatura. Para explicar um pouquinho para a gente, estamos aqui com o Dr. Rubens de Fraga, que é médico geriatra. Tudo bem, Dr. Rubens? Tudo bem. Bom dia aos telespectadores. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Primeiro, é bom a gente diferenciar o que é cada coisa, né? Porque as pessoas fazem uma salada em relação a esses termos, artrite, artrose, reumatismo. Todo mundo acha que é só reumatismo que existe, mas existem diferenças, né? Sem dúvida. A palavra reumatismo, na verdade, é um verdadeiro saco, né? Onde você joga as coisas ali dentro. Por exemplo, você tem a artrite, você tem a artrose, você tem osteoporose, você tem várias doenças, várias patologias que o linguajar popular coloca como reumatismo. Mas existem essas diferenças. Bom, no caso de queda de temperatura e nessa época do ano, qual que é a doença que incomoda mais? É a artrite, é a artrose ou todas têm um certo incômodo aí na vida das pessoas? Como foi falado agora há pouco, os idosos eles têm dor crônica persistente e essa dor ela tende a piorar um pouco com o frio. Então, em ambientes frios, a gente fica mais contraído, a contratura muscular rebaixa o limiar da dor, a nossa tolerância à dor. E as pessoas sentem, não que o reumatismo vai atacar mais no inverno, mas a sensibilidade parece que ela está um pouco mais aumentada. Quando a gente fala em dor crônica persistente, a gente deve sempre pensar no caráter da dor, se é uma dor que pulsa, se é uma dor que lateja, se é uma dor que esmaga, na intensidade da dor de 0 a 10, quanto que você dá para a dor? 0 é nada, 10 é muito, né? Qual que é a intensidade dessa dor? E a duração. A artrite, por exemplo, reumatoide, é uma doença inflamatória das articulações, uma doença autoimune, uma doença crônica, uma doença que, se não for tratada, leva a deformidades. Ela acontece muito, a dor, no período da manhã. Então, o paciente tem que fazer um verdadeiro workout para abrir uma torneira do chuveiro, né? De manhã. Já a osteoartrite, ou artrose, como era chamado antigamente, que é a degeneração da articulação pelo uso e pelo desgaste, mas hoje se sabe que também existem agentes inflamatórios que causam isso, como as pessoas mais obesas têm mais risco de ter, pessoas mais estressadas, pessoas com estilo de vida que acabam sendo ruim, como fumando excessivamente ou bebendo excessivamente e não fazendo atividade física, a dor costuma acontecer mais no final da tarde ou à noite, né? Então existem características da dor. É a diferença básica de artrite e artrose que a gente pode perceber para o leigo entender. Sim, a artrite, a dor é mais no começo do dia, nessa questão da movimentação da mão ali para abrir uma torneira e tudo mais, nas juntas da mão, e a artrose, a dor é mais no final do dia, é mais ou menos por aí. E a artrite, a artrite reumatoide costuma pegar, por exemplo, os punhos, né, e inflamar, ficar vermelho, ficar quente. Quando você passa o dorso da mão no punho, você sente aquele calor da inflamação. Dor, calor, rubor e inchaço, né? Já a artrose, ela não costuma causar tanto esses sintomas inflamatórios. Pode causar, mas é menos frequente. Bom, quando a gente fala de saúde aqui, a gente gosta desse quadro Verdade ou Mito. Por quê? Porque hoje em dia existe um médico que é muito procurado pelas pessoas, que é o Dr. Google. Não sei se você já ouviu falar dele, doutor. Sem dúvida. Né? Que é muito procurado. As pessoas vão ali no Dr. Google para obter as respostas para as suas dúvidas. E muita bobagem é dita pela internet. Muita coisa boa existe na internet, mas também existe muita desinformação que acaba, claro, complicando a vida das pessoas. O ideal sempre é você buscar um especialista no assunto. Então, quando a gente fala de saúde, a gente gosta desse quadro Verdade ou Mito. A primeira delas, olha só, vamos ver se o doutor concorda com essa frase. Artrite reumatoide
reumatoide é uma doença de velho, e a gente coloca o velho entre aspas. Tem alguma procedência isso, doutor? Não, é uma doença do curso da vida, ela ocorre desde dos primeiros anos de vida até os velhos, né? Mas ela é uma doença do curso da vida. Ou seja, pessoas mais jovens podem, 20 e poucos anos, principalmente mulheres mais jovens, né, podem ter artrite reumatoide. Não é uma doença de velho só. Vamos à próxima. Quem tem artrite reumatoide não deve praticar exercícios físicos? Muito pelo contrário, né? Nós temos as terapias não farmacológicas, né? A atividade física é importantíssima, tanto na artrite reumatoide quanto na artrose, na osteoartrite, como a gente chama atualmente. Então, exercícios em piscina, como hidroterapia, hidroginástica, atividade com fisioterapeuta. A atividade física, ela fortalece a musculatura que fica em volta das articulações e ela produz agentes anti-inflamatórios naturais no nosso organismo que vêm a combater, né, as dores, principalmente da artrite. Até para o aspecto mental é importante, né? A pessoa está sempre se movimentando, isso ajuda muito, né, ajuda tanto na memória quanto na parte do controle da depressão. As pessoas com dor crônica persistente, elas têm, às vezes, um risco de desenvolverem depressão. Quando você tem uma dor aguda, o que você faz? Você corre para o hospital. Então, a dor aguda, ela causa mais ansiedade na pessoa, que leva ela ao hospital. A dor crônica em idosos, muitas vezes, ela passa desapercebida, porque o idoso acha que aquilo faz parte do processo de envelhecimento normal, né? E uma vida com dor é uma vida sem qualidade de vida. Vamos à próxima aqui, e essa é bem antiga essa frase, hein? Vamos ver se tem algum fundamento. Pessoas com artrite reumatoide não podem comer carne de porco. Não, na verdade, isso é um mito. É um mito, né? E é bem antiga essa frase, né? As pessoas ainda acreditam. Aquela historinha que vai passando de vovô pro filho, pro neto e tal, e as pessoas acabam acreditando nisso. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obesos, a próxima. Obesos têm mais propensão de ter artrite reumatoide. O senhor comentou essa questão do sobrepeso, né? Sem dúvida. Tanto o sobrepeso quanto o peso. Com relação à artrite reumatoide em si, não, eu diria que não, mas é mais em relação à osteoartrite, ou ao que a gente chamava de artrose, né? Então, você tem uma inflamação crônica do organismo e o uso e desgaste de articulações, por exemplo, de quadril, articulações de joelho, até mesmo a articulação do ombro, leva a essa dor crônica. Só para complementar, sim, claro. Teve um estudo feito, acredito que foi na Unifesp, há uns anos atrás, só 25% dos internautas procuram saber, checar se a informação, a fonte da informação. Então, quando você vê uma informação na internet, você tem que ver data e você tem que ver quem está informando isso. É uma sociedade médica? Uma boa informação. É o Conselho de Medicina? Uma boa informação. Agora, existe muita fake news, né? E as pessoas não buscam informação, né? E nessa área de saúde é terrível, porque a pessoa acaba acreditando nisso e não vai muitas vezes para o médico. É muito perigoso porque isso pode levar a uma cibercondria, né? Uma espécie de uma hipocondria. Então, uma dor de cabeça, você pesquisando no Google, pode se transformar num tumor cerebral em questão de minutos. Exemplo disso foi a questão das vacinas, que inclusive a gente falou aqui no programa, como as fake news atrapalharam campanhas de vacinação no Brasil. Então, não acredite em tudo que você ouve por aí ou lê por aí, né? Vai atrás de uma fonte correta da informação. E temos mais uma aqui, verdade ou mito, para o doutor responder. O hábito de fumar influencia no aparecimento da doença, doutor? Não existe nenhuma relação direta entre isso, mas pessoas que fumam normalmente são pessoas muito ansiosas, pessoas muito estressadas. O estresse está relacionado ao desenvolvimento de doenças como artrite e como artrose. Então, o hábito de não fumar é um hábito saudável. Agora, para quem quer um tratamento adequado, e muita gente busca, inclusive, terapias alternativas para ajudar no controle dessas dores articulares, ou para tentar, enfim, viver um pouco melhor nessa fase da vida, né, com essas dores.
O que é melhor, o que é mais indicado hoje em dia? O que a medicina evoluiu nesse sentido, doutor? Na verdade, hoje se fala em medicina complementar, medicina integrativa, né? Então, a acupuntura, por exemplo, a meditação transcendental, né, o mindfulness, né, tem uma série de técnicas que ajudam nesse sentido. É importante que a pessoa que tem dor crônica persistente, ela procure realizar um diário da sua dor. E no diário colocar lá qual horário do dia apareceu a dor, qual a intensidade da dor, isso tudo, e o remédio que ela usou, sempre com orientação médica, né? Porque o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico junto, esse tratamento integrado, é o tratamento correto. Bom, e eu quero fazer um convite para você, porque o doutor Rubens, principalmente para você que é de Curitiba e região metropolitana, o doutor Rubens vai participar no dia 15 agora, às 3 horas da tarde, de um bate-papo ali no Sesc da Esquina sobre como enfrentar a dor persistente em idosos. Temos aí o convite, o cartaz aí desse convite, então muito interessante para você. Entrada é gratuita, né, doutor? As pessoas podem ir lá participar e ouvir um pouco, saber um pouco mais sobre essa questão da dor. Se você conhece alguém da sua família que sofre com dor crônica, o doutor estará lá então no Sesc da Esquina, aqui em Curitiba, no dia 15 às 3 horas da tarde. Se você não é de Curitiba e região metropolitana, você pode procurar outras entidades como o Sesc, que geralmente também promovem palestras sobre esse tema, sobre saúde, enfim, procure aí na sua cidade uma entidade como o Sesc, que também tem algo para oferecer para você. Então vai ser um bate-papo interessante lá, né, doutor? É uma roda de conversa, né? A gente realmente vai discutir esses aspectos, né? Porque a informação é uma força e hoje, em tempos de fake news, né, nós precisamos orientar as pessoas, né, a buscarem a fonte de informação correta. Tá certo. Doutor Rubens, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Valeu demais.